Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz que vem da parte do nosso maravilhoso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, nos fazendo crescer e prosperar no seu conhecimento, na sua graça maravilhosa, que tudo seja realmente para a honra e glória de Deus. Meus amados, chegamos hoje aqui à sexta-feira, o último dia desta nossa última lição, a última lição do livro de Romanos. Estamos concluindo hoje todo o livro de Romanos. Fizemos 26 lições aprofundadas do livro de Romanos e concluímos hoje com as últimas duas perguntas do capítulo aqui 16 do livro de Romanos, né? Falando esta semana, estudamos sobre as considerações finais, sobre as últimas palavras de Paulo na carta aos Romanos. Pois bem, só recapitulando, ontem, na quinta-feira, nós vimos aqui duas perguntas, a pergunta 9 e 10, quando o apóstolo Paulo manda ter cuidado com aquelas pessoas que criam contendas, dificuldades, discussões, polêmica na igreja, né? Sempre tentando dificultar o ensino dos apóstolos, né? Geralmente, obviamente, tentando impor a tradição dos judeus, a tradição religiosa e os costumes acima da revelação. Essa é sempre a preocupação durante todo o livro de Romanos, né? E então nós vimos Paulo dizendo claramente lá, né, que essas pessoas não estavam servindo a Cristo, mas apenas os seus próprios propósitos, o apetite da sua carne, é o que Paulo diz, né? E aí eles usavam palavras suaves, palavras de bajulação, né? Palavras bem educadas, palavras mansas, né? Como fazem muitos hoje, né? Muitos hoje, a igreja hoje é tão frágil, quando você vê alguém pregando com firmeza, com autoridade, eles dizem logo que as pessoas estão sendo prepotentes, arrogantes, né? Paulo é que diz aqui, ó, cuidado com esses crentes aí que foram ensinados pela tradição da igreja medieval a falar como seus líderes, bem suave, bem manso. Aí, como diz o livro lá dos Salmos, né? E a sua fala é suave como manteiga, olha só. Mas o seu conteúdo, o seu espírito, corta como uma espada afiada, né? Olha como é interessante nós entendermos isso. Aí Paulo diz, cuidado com isso, as suas palavras são suaves, são bajuladoras, mas só engana os corações ingênuos, foi o que Paulo disse em Romanos 16, 18. E no 19, estudamos ontem também, quando Paulo diz que todos têm ouvido falar da obediência, né, dos cristãos verdadeiros lá em Roma, né? E por isso Paulo se sentia muito alegre, né? E também Paulo deseja que os corações deles sejam sábios e que eles se apeguem sempre ao bem e fujam de toda malícia, de toda maldade. Assim, Paulo concluiu aquelas considerações finais que nós vimos ontem nas perguntas 9 e 10. E hoje, na pergunta 11, temos aqui o seguinte questionamento. Que testemunho Paulo deixa sobre a revelação que recebeu? Romanos 16, 25 e 26, Paulo diz assim, ó, de acordo com a revelação do mistério oculto nos tempos passados, mas agora revelado e dado a conhecer pelas escrituras proféticas por ordem do Deus eterno, para que todas as nações venham a crer nele e a obedecer a ele, ou a obedecer-lhe. Então veja aqui, meus amados, como Paulo fala algo aqui maravilhoso. Paulo está dizendo que mistério só esteve oculto nos tempos passados. Por que eu digo isso? Porque Paulo vai repetir em todas as suas cartas que não há mais mistério, tudo foi revelado. Em Colossenses ele diz que todos os mistérios foram revelados em Cristo Jesus. Colossenses capítulo 1 e capítulo 2, ele fala duas vezes. No capítulo 2, versículo 2 e 3, ele é claríssimo.
Diz que em Cristo todo cristão tem pleno conhecimento, absoluto, total conhecimento, de todo conhecimento e de toda a sabedoria. Ele é absoluto nas palavras em dizer que tudo foi revelado em Cristo Jesus. Olha que coisa profunda e linda, né? Por que é que eu estou dizendo isto? Porque esta igreja cristã que aí está, bebendo no cálice da igreja medieval, tem pregado um Deus misterioso. O que tem de crente, papagaio de pirata nas igrejas falando mistério, é mistério, é mistério. Quando o crente diz é mistério, ele está dizendo, eu sou um crente cego. Eu não quero ver a revelação que está muito clara. Eu não sou um crente de palavra, não. Eu sou crente de pular na igreja e ficar vivendo de mistério. Ora, então, muito cuidado. A igreja medieval educou, né? Escravizou mentalmente muita gente, que a doutrina bíblica foi revelada na palavra de Deus, mas eles ficam dizendo, essa doutrina é mistério. Ora, como que é mistério se o caráter das escrituras é todo revelacional? Qual é o mistério que não foi revelado, que está nas escrituras? Então, muito cuidado com essas igrejas espiritistas, igreja do candomblé, né? Não falando aqui mal contra o candomblé, mas essas próprias igrejas ficam falando mal do candomblé e ficam copiando o candomblé e as religiões de matriz africana em tudo e fica falando mal dessas religiões e praticando as mesmas práticas, sendo incoerentes, sendo cegos, né? Sendo realmente completamente irracionais naquilo que pregam e naquilo que fazem. Então, o povo de Deus, os cristãos, eles são racionais, né? Acima de tudo, eles só pregam aquilo que fazem e tudo que fazem, pregam. Então, é um povo de pregação e de prática. É um povo que não tem contradição nas suas falas e nas suas ações. É um povo que não contradiz as escrituras sagradas. É um povo que vive segundo a revelação bíblica, que lá no passado, antes de Cristo vir, estava oculto. Mas quando Cristo veio, tudo ficou revelado nas escrituras proféticas, que estavam tudo já previsto e foi tudo revelado, né? Por ordem do Deus eterno. Por que foi tudo revelado? Ele diz bem claro aqui, para que todas as nações venham a crer em Deus. Tem que ser revelado, porque se não for revelado, como é que as nações vão crer? Como é que os gentios vão crer? Se não for revelado com clareza na mente do gentio, a escritura sagrada, como é que ele vai obedecer a Deus? Então, Paulo deixa muito claro, então tome muito cuidado com essas pseudo-igreja cristã, que não tem nada de cristianismo, que ficam aí dizendo, é mistério, é mistério, é mistério. Cuidado. A escritura sagrada é muito clara. Tudo foi revelado. Continuando, meus amados, vamos para a última pergunta, a pergunta 12, que diz assim: como Paulo conclui a sua carta? Exaltando a quantas pessoas que merecem toda a honra e toda a glória. Do jeito que Paulo começa o livro de Romanos, no capítulo 1, exaltando apenas a pessoa de Deus o Pai e a pessoa de Jesus Cristo, e não três pessoas como inventor a igreja da Idade Média, e 99% das igrejas, filhas da igreja da Idade Média, repetem a mesma educação que recebeu da mãe, infelizmente, não consegue enxergar a clareza do ensino de Paulo, que é muito claro. Do jeito que Paulo começa, ele termina. Aí ele diz assim no versículo 27, Romanos 16, versículo 27. Ao Deus único e sábio. Olha a palavra, único. Ele está dizendo, ele vai se referir agora a esse Deus que é único. Não tem outro Deus além dele. Ao Deus único e sábio. Ou seja, o único Deus que é a fonte original de toda a sabedoria. Se tem alguma outra pessoa que é sábia no universo, recebeu dele. Jesus Cristo é chamado de a sabedoria de Deus. Não é chamado Deus da sabedoria. O Deus da sabedoria é o Pai. Ele é chamado de a sabedoria de Deus, porque Deus resplandece a sua glória no seu Filho. Está lá em 1 Coríntios, carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24. Paulo vai dizer,
né? Para aqueles que realmente conhecem a Cristo, eles apresentam aqui Jesus Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, o único Deus sábio aqui é o Pai. Olha, ao único Deus sábio, seja dada a esse único Deus sábio, a Deus o Pai, seja dada glória para todos sempre, por meio de outra pessoa, de alguém. Ó. Aí que entra agora o Filho. Veja que o Deus sábio é o Pai, e nós temos que dar glória para todos sempre a esse Deus sábio através de Cristo, por meio de Cristo. Então, para a gente chegar nesse Deus sábio, a gente tem que passar pela ponte chamada Jesus Cristo, o nosso mediador. Mediador quer dizer aquele que está no meio, aquele que está entre Deus e os homens. Ele não é o próprio Deus, ele está no meio, ele está entre os homens e Deus, ele está no meio, meio, mediador. Mediador quer dizer meio, aquele que faz ali a interface, aquele que faz a intermediação, a mediação. Pois bem, isso é o que está escrito também em outra carta que Paulo fala lá a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e há também um só mediador que está entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele cria ali a verdadeira unidade tripartite, Deus Pai, Jesus Cristo e o homem. Então, de um lado está o homem, no outro extremo está Deus, e no meio, o mediador, está Jesus Cristo, o Filho, na condição de homem. Os textos são claríssimos. A revelação é claríssima. Só quem tem a mente embotada ou a mente cauterizada por retóricas e narrativas da igreja medieval é que tem dificuldade de entender essa sã doutrina, a clareza. Mas Paulo, ele é claríssimo nas informações. Aqui está sendo apresentado duas pessoas. Um é o Deus sábio. Na verdade, aqui são três pessoas que estão sendo apresentadas, né? Aqui está explícito a primeira pessoa, que é Deus o Pai. A segunda pessoa está implícita, ele diz, seja dada a glória. Dada por quem? Pelos homens, eu, você. A segunda pessoa implícita aqui somos nós, o homem. Seja dado, o homem que tem que dar glória a Deus para todo sempre. E aparece agora a terceira pessoa, que é Jesus Cristo, por meio de Jesus. Então, esta glória só chega a Deus o Pai, e nós não podemos dar glória a Deus o Pai por nós mesmos. Nós precisamos de Cristo, de Jesus, que primeiro expie os nossos pecados, perdoe os nossos pecados, nos purifique de toda a maldade, interceda diante de Deus para a nossa justificação e salvação, e aí sim ele nos leva a ter um acesso direto a Deus o Pai. Isso ocorreu de forma tipológica, por exemplo, na morte de Cristo na cruz do Calvário, quando ali acontece literalmente a expiação dos nossos pecados, onde Jesus morre a nossa morte para que a gente não morra eternamente. E ali estava acontecendo uma cerimônia tipológica que o Senhor mandou fazer no santuário sempre, que era o sumo sacerdote, ele levava o sangue do animal e no dia 10 do mês 7º, né, ele entrava no lugar santíssimo, levando aquele sangue apresentado diante de Deus o Pai para a remissão dos pecados de todo mundo, que ali ele levava ali o animal que era morto, era o sacrifício por toda a nação de Israel, pelos sacerdotes, pelo santuário, pelo país. Olha como era profundo, né? É por isso que quando Cristo morreu, o véu do templo que separava o lugar santo do santuário do lugar santíssimo, onde era o ambiente de Deus, tipologicamente era chamado de o ambiente de Deus, o santíssimo, porque o santíssimo é o próprio Deus. Então, quando se rasga aquela cortina que fazia a separação, então todo mundo agora que está no lugar santo, todo mundo que está em Cristo, consegue enxergar agora Deus o Pai que está lá no Santíssimo. Ou seja, aquele muro de separação, aquela cortina que separava o santo do santíssimo, que separava Cristo de Deus, que separava a gente, né, que estamos lá no átrio, lá fora, né, Cristo pega o nosso sangue, as nossas questões e leva para o lugar santo, e ao rasgar o véu do Santíssimo, ele deixa aberto para que a gente possa chegar até Deus. Então, ele nos conduz até Deus o Pai. É por isso que todas as coisas das Escrituras Sagradas, quem faz é Deus o Pai, através de Jesus Cristo.
É por isso que a gente vai se cansar de ler no Novo Testamento. Por meio de Cristo, por meio de Cristo, por meio de Cristo. Tudo que nós recebemos de Deus o Pai é através de Cristo. E todas as coisas que nós queremos que chegue a Deus o Pai é através de Cristo. Por isso, quando nós oramos, nós pedimos em nome de Cristo. A ponte que nos liga a Deus, o nosso Pai. Nada é feito sem Cristo. Nós estamos falando aqui de um caminho, de uma estrada de dupla via. Tudo que o Pai vem de lá para cá é através de Cristo. E tudo que nós vamos daqui para lá até o Pai é através de Cristo. Ele é o meio, o mediador. E essa é a beleza com que Paulo, né, conclui aqui o livro de Romanos de forma bem didática, bem simples, né, destacando aqui a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, e sempre de forma explícita ou implícita, nós, os seres humanos, os homens, como a terceira parte participante dessa unidade espiritual. Deus, Jesus e o homem.